para vocês a conversão de Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, ele é um inglês, né? Ele nasceu em 19 de junho de 1834 e morreu em 31 de janeiro de 1892, com 58 anos. Jovem, né? Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Então, até no dia de hoje, assim, ele é considerado o maior de todos os pregadores modernos, né? Ele pregava em média de 8 a 12 mensagens por semana. Sua obra, O Tesouro de Davi, tem no Pão Diário de 2018, levou mais de 20 anos para ser concluída. Aos 50 anos, havia sido responsável pela fundação e supervisão de cerca de 66 instituições, incluindo igrejas, escolas, seminários, orfanatos, escola de pastores, revistas mensais e editoras. Publicou 3.561 sermões e 135 livros ao longo de seus 40 anos de ministério. Em 1892, seus sermões já eram traduzidos para cerca de 9 línguas diferentes. Se você quer conhecer um pouquinho da obra de Spurgeon, tem um canal no YouTube do pastor José Marbessa chamado Spurgeon TV. E lá você vai ver a interpretação de centenas de sermões de Spurgeon, entre esses 3.561 sermões que tem publicado de autoria de Spurgeon. Então, Spurgeon, ele dá um testemunho a respeito da sua conversão. É interessante porque isso daqui eu coloquei depois que eu havia terminado a mensagem. Quando eu tinha feito todo o esboço da mensagem, eu fui colocar esse... E foi assim, muito grato, porque eu vi que muitas coisas que Spurgeon fala a respeito da sua conversão estava presente, então, no esboço do sermão. Vocês vão perceber isso. Então, o que Spurgeon fala? Quando estava preocupado com a minha alma, ele estava preocupado, quer dizer, ele estava se vendo perdido, né? Quando eu estava preocupado com a minha alma, resolvi que iria a todos os lugares de adoração na cidade onde vivia. Ele tinha 15 anos, irmãos. 15 anos nessa época. Na cidade onde vivia, para que pudesse encontrar o caminho da salvação. Estava disposto a fazer qualquer coisa e ser qualquer coisa se Deus tão somente perdoasse meu pecado. Fui a todas as capelas e a todo lugar de adoração, mas por um longo tempo foi tudo em vão. Não culpo, no entanto, os pastores. Posso honestamente dizer que não houve uma só vez que fui sem orar a Deus. E tenho certeza que não havia um ouvinte mais atento em todos aqueles lugares que eu, pois almejava e desejava saber como poderia ser salvo. Às vezes, fico pensando que poderia estar nas trevas e no desespero até agora, se não tivesse sido a bondade de Deus ao enviar uma nevasca no domingo de manhã, enquanto estava indo a certo lugar de oração. Quando não pude mais ir adiante, desci a rua ao lado e cheguei a uma pequena capela metodista primitiva. Naquela capela deveria haver 12 ou 15 pessoas. O pastor não tinha vindo aquela manhã, suponho, tinha sido a nevasca. Porém, um homem de aparência muito magra, um sapateiro, ou alfaiate, ou qualquer coisa desse tipo, subiu ao púlpito a fim de pregar. Depois, a gente sabe pela história que se tratava de um diácono da igreja. E era o único diácono que estava ali naquela noite. E ele falou assim, já que tem só eu, vai eu mesmo. Ele fala isso, né?
eu era o único diácono, então só restou a mim fazer isto. Está certo que os pregadores devem ser instruídos, mas este homem realmente não o era. O texto era: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Depois que tinha pregado pouco mais de 10 minutos, já estava no fim da sua pregação, quando olhou para mim sobre a galeria. Fixou seus olhos em mim, como se conhecesse todo o meu coração e disse: jovem, você parece tão miserável. Bem, eu parecia, mas não estava acostumado a ouvir essas declarações de púlpito sobre minha aparência pessoal antes. No entanto, foi um bom sopro que derrubou a casa. Ele continuou: e você sempre será miserável. Miserável na vida e miserável na morte, se você não obedecer o meu texto. Mas se você obedecer-lhe agora, neste momento, você será salvo. Então, erguendo as mãos, bradou como só um metodista primitivo pode fazer: jovem, olhe para Jesus Cristo. Olhe, olhe, olhe. Você não tem nada a fazer senão olhar e viver. Eu vi de uma vez o caminho da salvação. Não recordo de mais nada que aquele homem simples disse, pois fiquei tomado com aquele pensamento. Como quando a serpente de bronze foi levantada e o povo somente olhava e ficava curado, assim foi comigo. Eu estava esperando fazer 50 coisas. Mas quando eu ouvi aquela palavra, olhe, que palavra fascinante ela pareceu a mim. Eu olhei até quase não poder tirar os olhos. Vocês acham que aquela criança perdida, quando ela vê o pai, ela fica olhando do lado ou ela fica olhando só o pai ou só a mãe? Né? Eu olhei até quase não poder tirar os olhos. Então, a nuvem se foi. As trevas foram retiradas. E naquele momento, eu vi o sol. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Então, como eu falei para vocês, Spurgeon tinha 15 anos. Mal se sabe o nome daquele pregador. Não se sabe mais a respeito de nenhum sermão que ele pregou. Mas Deus usou aquele homem naquela noite fria, numa capela com apenas 15 pessoas. E aquele jovem foi atingido pelo Evangelho. E os frutos do ministério daquele jovem, mesmo já morto há mais de 100 anos, continua frutificando até os dias de hoje. Be thou